16 de dezembro de 1944, 4:30 da manhã. Mais de 400 mil soldados alemães avançam pela floresta das Ardenas em silêncio total. O radar americano não vê nada. A inteligência americana não desconfia de nada. Ao amanhecer, unidades inteiras americanas estão cercadas, isoladas e destruídas. Os alemães estão em menor número, estão em desvantagem de armamento, estão com pouco combustível e pouca munição. A guerra está claramente perdida. Mesmo assim, eles atacam com uma precisão chocante. Os comandantes americanos fazem a mesma pergunta: como eles conseguiram isso? Logo, eles descobrem algo perturbador. Homem por homem, o soldado alemão muitas vezes é mais eficaz, não mais fanático, não mais brutais, mais perigosos em termos militares. Mesmo em Berlim, cercados, famintos e sem esperança de sobreviver, os defensores alemães matam dezenas de milhares de soldados soviéticos e destroem milhares de veículos em questão de dias. Veteranos americanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial e depois na Coreia e no Vietnã dizem a mesma coisa. Os alemães foram o inimigo mais duro que já enfrentaram. Isso fez diferença. Isso moldou as baixas americanas na Europa. Explicou por que batalhas que pareciam simples no papel viravam combates duros. E explica por que, depois da guerra, os militares dos Estados Unidos estudaram a doutrina alemã e adotaram partes dela como suas. Para entender por que lutar contra os alemães era tão difícil, faça uma pergunta simples: quando eles começaram a se preparar para a guerra? A resposta é mais cedo do que muitos imaginam. Em meados dos anos 1930, meninos na Alemanha entram na juventude hitlerista aos 10 anos. O que começa como treinamento político vira preparação militar. Em 1937, já existem escolas de tiro. Até 1938, mais de 1,5 milhão de garotos treinam tiro. Até 1939, o exército já supervisiona diretamente os exercícios de campo deles. Agora, imagine um soldado americano em 1944. 19 anos. 3 ou 4 meses de treinamento antes de ser enviado. Dedicado. Capaz. Mas inexperiente. Mas a diferença real não é só a duração do treinamento. É o que são ensinados a fazer quando tudo desaba ao redor deles. Os soldados americanos aprendem suas funções. Eles seguem ordens, eles esperam orientação. Os soldados alemães aprendem outra coisa. Aprendem a agir quando não resta ninguém para dar ordens. Imagine um grupo americano avançando por uma vila francesa. Uma rajada de metralhadora irrompe de um prédio de pedra. O grupo se joga para se proteger. O sargento pega o rádio. Liga para o tenente. O tenente liga para o capitão. O capitão estuda o mapa e pede apoio de artilharia. Os dados de tiro são calculados. Os projéteis de artilharia são preparados. Minutos passam. O inimigo tem tempo para se deslocar, se reforçar ou fugir. Agora imagine um grupo alemão enfrentando o mesmo problema. O tiroteio começa. O sargento não espera ordens. Ele varre o prédio com o olhar. Vê uma janela do porão. Ele faz sinal para 2 soldados, sem rádio, sem permissão. Eles correm sem serem vistos. Uma granada de cabo entra pela janela. A ameaça desaparece em minutos. A diferença é a iniciativa. Os alemães chamam isso de Auftragstaktik. Ordens baseadas na missão, não no método. Os comandantes explicam o objetivo. O soldado decide como atingir esse objetivo. Na prática, aqueles minutos que faltam decidem quem vive e quem morre. E isso não acontece uma única vez. Isso acontece em todo contato súbito, em toda emboscada, em todo combate confuso. Esses minutos se somam. Eles viram baixas. Outro fator importa tanto quanto. Experiência de combate. Muitas unidades alemãs na França, em 1944, são veteranas da Frente Oriental, o campo de batalha mais brutal da história humana. Stalingrado. Kursk, invernos em que o congelamento mata tanto quanto as balas. Ataques soviéticos em ondas. Escassez de suprimentos. Cercos. Soldados que suportam isso aprendem a lutar quando tudo dá errado. Porque naquela frente tudo sempre dá errado. Em contraste, muitos soldados americanos na Normandia
encaram o primeiro tiro em combate no próprio dia D. A coragem é real, mas a diferença de experiência também é real, e isso se nota. Depois vem o mito que todo mundo conhece. Foram necessários 5 Shermans para destruir um Tiger. Parece dramático, mas isso não é sustentado pelos dados. Um estudo americano de 1946 analisa combates de tanque contra tanque. Sherman contra Panther. Os Shermans alcançam um índice médio de destruição de mais de 3-1. Em duelos frontais a longa distância, eles sofrem, sim, mas a doutrina americana evita esses duelos. Eles flanqueiam, eles pedem apoio aéreo, eles usam caça-tanques, eles lutam com inteligência, não de forma justa. De qualquer forma, a maioria dos tanques alemães não é Tiger. A maioria é Panzer IV, que enfrenta os Shermans de igual para igual. A verdadeira vantagem dos Estados Unidos está na confiabilidade e nos números. Para cada Tiger que a Alemanha constrói, os Estados Unidos produzem cerca de 10 Shermans. A Alemanha não consegue repor as perdas. Os Estados Unidos conseguem. Então, se os soldados alemães muitas vezes são mais eficazes individualmente, por que a Alemanha perde? Estratégia, logística, números. As decisões de Hitler desperdiçam unidades experientes em posições sem esperança. A Alemanha não consegue igualar a produção industrial aliada. Os Estados Unidos lançam ao mar um navio Liberty todo dia. Um bombardeiro sai de uma única fábrica a cada hora. A força bruta da produção esmaga qualquer vantagem tática. No fim, os soldados alemães são abandonados pela própria liderança. As tropas americanas que lutam contra eles respeitam sua habilidade e dureza, não sua ideologia. Depois da vitória, os comandantes americanos estudam os métodos alemães. Comando descentralizado. Objetivos claros de missão. Iniciativa em todos os níveis. Essas ideias moldam as forças armadas modernas dos Estados Unidos. A Alemanha perde a guerra, mas a doutrina sobrevive. A razão é simples. Treinamento, iniciativa e experiência fizeram dos soldados alemães adversários perigosos. Mas os Estados Unidos tinham mais homens, mais combustível, mais aço e uma estratégia mais clara. Qualidade enfrentou quantidade, e a quantidade venceu. Mas a qualidade era real. Os soldados que a enfrentaram nunca se esqueceram dela.